Salmo de número 18. E como diz meu pastor Edivaldo, a epígrafe do texto diz o seguinte: para o cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Para o cantor mor, salmo do servo do Senhor, Davi, que disse as palavras desse cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. O verso 1 do capítulo 18 de Salmo diz o seguinte: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrente de impiedade me assolaram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e ao seu ouvido chegou o meu clamor perante a sua face. Até aí, igreja. Quando eu li essa parte do Salmo 18, eu observei que desde quando nós conhecemos a história de Davi, a gente sabe que não foi uma história fácil. A gente pensa, muitos pensam, não a gente, mas muitos pensam, que a história de Davi foi ungido a rei, ainda adolescente. Mas a gente só soube do que Davi passou. E o início da caminhada de Davi não foi tão difícil quanto o final. Por que eu digo isso? Porque Davi, ele era um pastor de ovelhas. Naquela época, os filhos mais novos ficavam com essa incumbência, porque os mais velhos, eles precisavam se alistar perante o rei para estar ali. Mas os mais novos, eles tinham esse serviço, um serviço menos favorecido. Tanto é que quando Samuel foi ungir o rei, Samuel encontrou o quê? Os filhos que tinham vindo da batalha. Os filhos estavam reunidos em casa, mas Davi não estava. Por quê? Porque Davi estava servindo ao pai, guiando as ovelhas, cuidando das ovelhas. Mas para Davi não era difícil, porque Davi sabia que todos os filhos mais novos faziam isso. Mas mais adiante a gente vê que Davi foi forjado por Deus. Mas mesmo Davi sendo forjado por Deus, mesmo Davi passando por todos os percalços durante a caminhada dele até se tornar rei, Davi, após também ser ungido a rei, Davi também passou por pelejas. Mas quando a gente observa que Davi passou por um momento em que Saul o perseguia. Saul perseguia Davi porque Saul sabia que a presença de Deus já não estava mais nele, mas sim estava com Davi. E quantos de nós passamos por essa perseguição? Mas quantos de nós não faz como Davi? Davi, ele declara tantas qualidades de Deus que nós precisamos declarar. Porque Deus, a mesma coisa que ele fez na vida de Davi, Deus faz na nossa. Deus, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso rochedo. Quem é que nos sustenta se não é o nosso Deus? Quantas coisas e quantas tribulações já passamos em nossa vida? Quantas vezes pensamos em desistir, pensamos em sucumbir, e quando chega um determinado tempo, vem uma força de onde a gente não sabe, a gente sabe que é Deus. Mas quantas vezes a gente esquece que Ele está na nossa vida? E aí Davi fala que Deus, Ele é o rochedo, que Ele é o lugar forte, que Ele é o libertador, que Ele é a fortaleza, que Ele é o escudo. Gente, quantas coisas a gente esquece que é esse Deus que a gente serve. E no momento da tribulação, a gente não fala isso. Quando Davi fala isso, Davi está fugindo, gente. Quando Davi fala isso, Davi está crendo que mesmo Saul perseguindo, mesmo os inimigos tentando laçá-lo e alcançá-lo, eles sabem quem ele crê. E nós? Será que verdadeiramente a gente tem essa força de dizer: Senhor, o Senhor é meu rochedo, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu libertador. Aleluia. Senhor, eu creio no Senhor. Mas vamos fazer?
como aquele pai. Eu sempre vou lembrar desse pai. Daquele jovem endemoniado. Aquele jovem, ele não sabia o que fazia, mas o pai sabia que o filho era atormentado por uma legião de demônios. E quando ele olha para os servos do Senhor e pede para que eles possam fazer alguma coisa, e os servos não podem fazer nada, enquanto Jesus está vindo de um jejum cheio da graça. Por isso que eu digo a importância de jejuarmos, para nós abdicarmos da nossa carne. E quando Jesus chega, e Jesus pergunta a ele o quê? Se creres? Jesus pergunta a ele. E se ele cresce, o filho dele seria liberto. E ele diz, eu creio, mas depois ele diz o quê? Me ajuda. Me ajuda na minha incredulidade. E quantos de nós precisamos dizer isso? Me ajude, Senhor. Eu não consigo ver. Eu não consigo acreditar. Mas eu preciso acreditar. Eu creio que Davi, no momento da aflição, ele declarava essas palavras, pastor. Porque ele queria também, Senhor, eu sei que laços de morte, ele fala aqui no verso 5, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Você sabe que a pessoa está aflita, sabendo que todas aquelas coisas, a qualquer momento podia atacá-lo, mas ele dizia, eu sei que o Senhor é o meu libertador, eu sei que o Senhor é o meu rochedo, eu não posso deixar de acreditar que o Senhor, até o último recurso, o Senhor vai me salvar. E é isso que a gente precisa. A gente precisa disso. A gente precisa só de crer, assim como aquele homem falou para Jesus, me ajude na minha incredulidade. Não é desmerecer nem humilhante dizermos ao Senhor, Senhor, me ajude, porque eu não estou te enxergando nessa ventania, eu não estou te enxergando nesse terremoto, eu não estou te enxergando nessa tempestade, me ajude, porque a minha incredulidade está me impedindo de te enxergar. Que nessa tarde a gente possa sair daqui munido disso, munido de que, Senhor, está difícil, está faltando, me falta saúde, me falta recurso, me falta emprego, mas o Senhor é o meu rochedo, é a minha fortaleza, é o meu escudo, mas também me ajude na minha incredulidade, porque nem sempre eu vou estar forte, nem sempre eu vou estar firme, nem sempre eu vou poder dizer aqui, graças a Deus, eu venci. Não, Senhor, eu estou a ponto de sucumbir, me ajude na minha incredulidade. Porque não é humilhante para ninguém reconhecer que está pequeno, que está difícil, que está a ponto de desistir. Mas Deus está aqui para dizer, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Eu te tomo pela mão direita. Assim como o Senhor disse a Abraão, andar na minha presença e ser perfeito. O Senhor sabe que somos falhos, mas por que Ele disse isso a Abraão? Porque nós precisamos buscar o tempo inteiro fazer a vontade do Senhor e não a nossa. A nossa vontade é de fazer tantas outras coisas a não ser estar aqui. A nossa vontade é fazer tantas outras coisas. Mas quando a gente deixa de fazer a nossa vontade, a gente está sendo perfeito diante de Deus. Porque a gente vai buscar o reino dele, a justiça dele, para que as demais coisas fôssemos acrescentadas e serão acrescentadas em nossas vidas. Quantos foram chamados por Deus essa tarde e não ouviram e não obedeceram a voz de Deus? Mas nós não. Nós estamos como Maria, buscando a melhor porção. Mas quantas perderam e estão como Marta, buscando os afazeres da casa, os afazeres dos negócios, buscando provisão. Mas Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. Deus é o Deus que envia recurso na nossa casa quando precisamos. Deus é o Deus que traz à existência aquilo que não existe na minha e na sua vida. Eu posso não ser nada, mas Deus é tudo. E todas as vezes que precisarmos e clamarmos o nome dele, não tem como ele não vir com recurso em nossas vidas. Possa não ser o que queremos, mas é sim o que precisamos. Porque às vezes o que precisamos vai nos levar para o profundo abismo.
O que queremos, perdão, vai nos levar para um profundo abismo. Mas o que precisamos não. O que precisamos é para glorificarmos o nome dele. Porque ele sabe de onde ele nos tirou. Ele sabe de onde ele nos tirou e para onde nós vamos. Se formos perfeitos diante dele. O Senhor conhece as nossas iniquidades, as nossas fraquezas. Mas o próprio Davi diz: Senhor, o Senhor é meu rochedo. Que sejamos como Davi, clamemos a Ele e diga: Senhor, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo. Se eu não mereço nada disso, mas o Senhor é tudo isso na minha vida. E que esta tarde vocês possam entender que se vocês estão aqui hoje, é porque o Senhor marcou o encontro com vocês. E se os outros não vieram, pena que só nós receberemos. Pena que nós ganharemos uma porção melhor. Pena que a fatia do bolo vai ser maior para a gente. Mas que sejamos humildes e dizer: Senhor, muito obrigado por vencermos o leão e o urso e estarmos aqui na sua casa. Amém? E as palmas louvam ao Senhor em nome de Jesus. Glória, glória, glória ao nome do Senhor.